Alguém pode até falar besteira, irmão Rubens está dizendo que Jesus praticou a ceia mitraica. Rapaz, a ceia mitraica que você participa, meu amado, ela não é a ceia judaica. Aquela que Jesus participou foi a ceia judaica. Nesse vídeo agora, hoje aqui, nós vamos confundir isso. Isso aí pelo menos vai ficar desconfundido. Só vai repetir o erro quem quiser. Mas deixa eu ler a passagem que o padre lê. Quando o padre, ele vai fazer a cerimônia da Eucaristia, ele não pega a Bíblia. Repara para ver. Ele não pega a Bíblia, ele lê da folha da Igreja Católica, ou já está na memória dele, ele nem pega a folha. Mas ele não lê um texto bíblico. A grande pergunta é, por que o padre não ler um texto bíblico para fazer o ato da partilha, da Eucaristia, da ceia? Porque ele não encontra respaldo na Bíblia para isso. Mas ele faz porque é um ato herdado das outras religiões, não só este ato, este momento da missa, como tudo. A roupa do padre, do papa, dos arcebispos, dos cardeais, elas têm tudo enquanto é detalhes que cada um representa uma cultura religiosa diferente. Ali ele contempla, dentro do catolicismo, diversas religiões pagãs de Roma. Entende? O catolicismo é a arca das religiões, tem todas as religiões anteriores ali dentro. E a ceia é uma religião mitraica. Então ele não lê na Bíblia pelo simples fato dele não ter amparo na Bíblia para praticar aquilo que ele pratica, que é um ritual mitraico. Então ele lê na folha, porque na folha que ele lê tem. Por que que na folha que o padre lê tem e na Bíblia não tem? Porque na folha ele botou lá. É simples. Ele escreveu na folha. Eu vou pegar aqui, eu vou escrever o que eu quiser aqui e vou falar. A letra é minha, a caneta é minha, o papel é meu. A missa é do catolicismo. Então, naquela folha do padre, está escrito o que ele quer. Ele lê dali porque não é o que está na Bíblia. Se ele pegar a Bíblia para ele ler sobre a ceia, ele vai passar vergonha, porque não tem. Eu vou ler o que o padre lê, nós vamos chegar lá. Fica tranquilo. Eu não deixo ninguém na dúvida. Vamos em frente. Na noite em que ia ser entregue, é o padre lendo, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo, aqui está. Olha aqui, ó, presta atenção. Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. E por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Essa passagem não está escrita em Mateus, não está escrita em Marcos, não está escrita em Lucas e nem em João. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Em lugar nenhum desses. Você está entendendo? Eu vou ler a passagem da Bíblia Católica. Ficou aqui. Eu vou ler a passagem da Bíblia Católica, que é Coríntios 11, 24, para você ver como está escrito na Bíblia Católica. Por que que o padre não pega a Bíblia Católica para ler essa passagem? Eu vou ler para você agora. Vá na internet, procure a Bíblia Católica e leia. 1 Coríntios 11, 24. Por que que o padre, para justificar a Eucaristia, que é a Santa Ceia da Igreja Católica, de onde saiu a Santa Ceia protestante, por que que ele não lê na Bíblia? Ele lê na folha. Eu vou ler o versículo que ele deveria ler na Bíblia, que é o que o protestante lê. E depois de ter dado graças, partiu-o e disse, isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Não tem comer e beber. Na Bíblia Católica tem partiu e disse, olha, esse é meu corpo que eu entrego por vós. Fazei isso em memória de mim. Parti em memória de mim. Esse é o versículo número 24 de 1 Coríntios 11. Pegue a Bíblia Católica na internet, se você não tiver, e leia. Aí depois surge o protestantismo de Calvino, de Lutero, que é padre, morreu padre e ficou sempre padre. E aí depois faz a Bíblia Católica, você tem a versão do padre, presta atenção, você tem a versão do padre João Ferreira de Almeida, não é verdade? E o padre
para não ler, o protestante, para não ler na Bíblia, na folha do padre, mas para ler direto na Bíblia, o que fez? Modificou o texto. Simples. Você procura na Vulgata, de onde saiu a Bíblia protestante, a Vulgata está igual à católica. Porque a católica saiu da Vulgata. A protestante saiu da católica, que saiu da Vulgata. Mas foi acrescentado um pedacinho nessa passagem. Leia, vê a sua Bíblia e vê a da católica. Na sua está assim, ó. E tendo dando graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Na protestante está dizendo para você tomar. Ah, não, tomar aqui é pegar mesmo, é que está para confundir ainda. Toma, pega, come, faz isso em memória de mim. Na católica não tem essa passagem, essa parte. Não fala em comer em memória de mim. Fala em repartir em memória de mim. Porque é isso que o Salvador quer de nós, que nós venhamos a repartir e não comer. O símbolo que Paulo usou ali para poder explicar aquele povo era o de repartir e não de comer. Olha só as passagens que colaboram com isso. Eu anotei algumas aqui. Abre aí comigo a Bíblia. Você não gosta de ver a Bíblia? Então vamos abrir aí. João, capítulo 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, João 6, 51. 52 agora. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar sua carne a comer? João 6, 53, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. João 6, 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. João 6, 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6, 56, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Eu faço uma pergunta a você, amado. Neste e em outros tantos textos da Escritura, está sendo falado sobre um pedacinho de pão que você compra na padaria? Ou está sendo falado sobre o pão que desceu do céu, o pão vivo, o Salvador? Estão te confundindo, meu amado. Quando o Salvador fala para comer daquele pão, é ele, e não do pãozinho da padaria. Repara para você ver. Lê esses textos que eu falei, lê na íntegra, que você vai ver que é isso. Aquele que não come do meu pão, não bebe da minha carne, você está pensando em você, meu amado, não é no seu próximo que ele está falando. Olha, você tem que pregar esse evangelho, você tem que distribuir esse pão da vida. Porque aquele teu irmão que está do teu lado, que não conhece a verdade, ele está sem se alimentar deste pão. E ele, se não comer, ele vai morrer, não vai viver eternamente. Porque quem não come deste pão não vive eternamente. É da segunda pessoa que ele está falando, não é da primeira. Esse egoísmo que as pessoas só pensam nela própria entrou nos templos religiosos dos protestantes depois dos teleapresentadores, dos pastores eletrônicos. Agora, se você ainda tem alguma dúvida, vamos fazer uma comparação? Vamos comparar as ceias para você ver de que se trata? Que aí eu acho que não vai sobrar mais dúvida. Vamos fazer um gráfico. Neste gráfico, nós vamos colocar a ceia judaica. Essa nós conhecemos bem. É aquela que o Salvador fez um dia antes da sua morte. Tá certo? Que está registrado nos evangelhos e que Paulo recorda aos coríntios, na passagem de Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Então, nós temos aí a ceia judaica. Existe também uma outra ceia, que não é a judaica, a ceia de Coríntios. Essa ceia de Coríntios, Paulo, nela, lembrou da ceia judaica, como exemplo, para que as pessoas não fizessem como estavam fazendo lá em Coríntios. Então, também havia ali um jantar
que o nome jantar e ceia é a mesma coisa, tá certo? Então havia a ceia de Coríntios. Já temos a ceia judaica e já temos a ceia de Coríntios. E temos também a terceira ceia que o irmão Rubens tem falado muito nela, a ceia mitraica. Talvez nessa, você, antes do irmão Rubens falar, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa. E é por isso que agora fica difícil aceitar como uma verdade, porque você não conhecia há tanto tempo. O teu pastor nunca te falou da ceia mitraica. O padre que você frequenta, a católica, nunca te falou da ceia mitraica. Mas ela é muito mais antiga do que o nascimento do Salvador. Então, se o seu pastor não te falou da ceia mitraica e nem o padre, talvez seja porque eles não queriam que você soubesse. Tá certo? Ou porque também eles enganados não sabiam. Mas então já temos 3 ceias no nosso gráfico. Presta atenção aqui, meu amado. Se você quer dar uma chance a você mesmo de tirar a sua conclusão, sem entrar pela cabeça do irmão Rubens ou de qualquer outro, mas por você mesmo, você e ele, o Salvador, então presta atenção aqui. Estamos fazendo um gráfico. Já colocamos aqui a ceia judaica. Já colocamos aqui a ceia de Coríntios, que está relatado em Coríntios, 1 Coríntios 11. E estamos colocando aqui também a ceia mitraica. A Santa Ceia do protestantismo vai ficar aguardada, por enquanto, só na sua mente. Vamos colocar aqui o período que essas ceias eram feitas. Vê se você me entende. Qual o período dessas ceias? Da judaica, da ceia de Coríntios e da mitraica. Bom, vamos lá. A ceia judaica, ela era feita uma vez apenas por ano. Pesquise para você ver se é verdade do irmão Rubens ou se eu estou mentindo. A ceia de Coríntios, só existe relato dela na Escritura uma única vez. Nós não víamos Paulo fazendo Santa Ceia todo mês, nem toda semana, nem todo culto, nem em toda reunião, nem em todo lugar. Nós não vimos hora nenhuma. Nós só vimos aquela ceia relatada na carta de Paulo aos Coríntios naquele momento. Então está aqui uma única vez. E a ceia mitraica, pesquise. A ceia mitraica era esporádica. Algumas pessoas, em determinado período da época, ao longo da história, faziam essa ceia regular em cada culto à mitra. Outros, culto sim, culto não, mas não era uma regra que fosse em todo culto de mitra que era feito a ceia mitraica. Então temos aqui a ceia judaica, a ceia de Coríntios e a ceia mitraica. O período da judaica, uma vez ao ano. A de Coríntios, uma única vez. E a mitraica, feita esporadicamente. Agora temos os ingredientes. Quais eram os ingredientes dessa ceia? A ceia judaica, ela tinha um cordeiro. A ceia de Coríntios, pelo que nos relata a carta de Paulo, era um banquete generalizado. E a ceia mitraica, antes de Cristo, ela era feita com um touro que era morto e o seu sangue era bebido. Depois de Cristo, ela se transformou em comer um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho. Ainda na seita judaica, outro ingrediente era o pão asmo, que não aparecia na ceia de Coríntios, e o pão asmo também não aparece na ceia mitraica. Outro ingrediente era o vinho. Ele aparece na ceia judaica, ele aparece também na ceia de Coríntios e aparece também na ceia mitraica. Beleza? Outro ingrediente era ervas amargas. Ele aparece na ceia judaica, ele não aparece na ceia de Coríntios e ele não aparece na ceia de mitra. Quanto à partilha, como é que era feita? Na judaica, havia a partilha entre os irmãos. Eles repartiam entre si. Tanto que o Salvador disse, toma, reparte, fazem isso em memória de mim. Que é o texto original da Vulgata e da Bíblia Católica, que está adulterada na protestante, do Manuel Ferreira de Almeida, do João Ferreira de Almeida. Na ceia judaica, havia essa partilha. Na ceia de Coríntios, não havia um pegar e dar para o outro. Partilha. Havia, cada um come o seu o mais rápido possível para o outro ficar sem nada. Uns comiam tanto que se fartavam, até se embriagavam, xaropavam, e outros ficavam sem comer nada. Era diferente da judaica.
Na judaica havia partilha. Na de Coríntios não havia. Na mitraica era uma distribuição, mas em forma de quermesse. Quando eu falo quermesse, eu não sei se a palavra é bem essa, mas deixa eu me fazer entender. Cada um tem alguma coisa, leva o que tem. E agora ali reparte entre todo mundo. Antes, no primórdio do mitraísmo, era um banquete, todo mundo ia lá e comia, servia, levava e servia. E depois passou a ser uma distribuição. Agora, qual era a quantidade desses ingredientes, dessas coisas que se comiam? Na ceia judaica, era uma janta normal. As pessoas comiam normalmente, como se come hoje no almoço ou na janta. Em Coríntios, aquela relatada na carta de Paulo, que foi só uma vez e que não tinha ervas amargas, nem pão asmo, aquela era uma comilança. Glutonaria, guludice. Paulo chegou ao ponto de dizer assim, rapaz, você por acaso não tem casa para comer, não? Porque nisso que eu vou dizer, não vos louvo. Vocês têm se juntado para pior e não para melhor. Por isso que eu digo, quando vocês se juntam, não é para comer a ceia do Senhor. Porque o que aprendi do Salvador, na noite que foi traído, que ele repartiu, e vocês não estão repartindo. Mas vamos lá. Quantidade. Judaica, uma janta normal. Coríntios, uma comilança. E na mitraica, antes de Cristo, era um banquete normal. Depois de Cristo, eles foram se adaptando, entrelaçando com a cultura das coisas do Salvador, dentro do cristianismo, religião criada pelo Constantino, imperador romano, e aí passaram a comer um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho. Não era açúcar, era vinho mesmo. O lava-pés. Lavar os pés das pessoas. Na última ceia que o Salvador fez, nós vimos ele lavando os pés dos discípulos. Então, a última ceia demonstra que havia o lava-pés. Na de Coríntios, havia lava-pés? Não. Na ceia mitraica, havia lava-pés? Não. O local para fazer a ceia. A ceia judaica era numa casa, isso está bem claro. Uma casa. Um cenáculo, né, que era o local da janta em uma casa, não era no templo. A boa pergunta, inclusive, é por que o Salvador não fez a sua ceia no templo? Você já se questionou sobre isso? Hein, meu amado? Você já parou para pensar assim, olha, por que será que o meu Salvador não fez a última ceia dele no templo? Esse povo evangélico não fala tanto em templocentrismo, em estar no templo, Por que Jesus não fez a ceia no templo? É uma boa pergunta, deixa para o DVD que vai sair sobre a ceia mitraica, sobre a Santa Ceia. Até eu estou falando ceia mitraica, porque é a mesma coisa. O templo, o local, ceia judaica, numa casa. Coríntios diz que é num lugar. Num lugar. A igreja, ou seja, a reunião do povo estava num lugar. E a mitraica era realizada aonde? Certo, no templo. Neste caso, os templos mitraicos sempre foram cavernas, mas eram cavernas ornamentadas para ser um templo. Então era no templo. Qual o fundamento dessas ceias? A judaica representava a saída do Egito. A de Coríntios não tinha representação nenhuma, era comilança. Isso não representava nada. Leia o texto todo para você ver. A ceia mitraica, antes de Cristo, nos primórdios da religião mitraica, era o culto sacrificial, como é a missa católica. Depois passou a ser memorial, comendo pão e bebendo vinho em memória do que fez Mitra, como é o protestantismo hoje, né? Bom, qual o formato? Na judaica, come o pão, depois da ceia, que é o pão, bebe o vinho. Jesus, depois de ter comido o pão, pegou o vinho, depois de ter tomado a ceia, leia para ver. Na judaica, bebe o vinho depois da ceia. Coríntios, eles se embriagavam e comiam o tempo todo. Come e bebe o tempo todo, tudo junto. Mitraica, come o pão e bebe o vinho, tudo junto. Tem tantas coisas que a gente pode colocar, amado, mas eu vou começar a parar por aqui. Qual o objetivo destas ceias?
A judaica era obediência à lei de Moisés. A lei de Moisés dizia, determinava e obrigava as pessoas, uma vez por ano, a fazer aquele memorial, aquela lembrança da ceia judaica. Coríntios. Qual era o objetivo? Segundo Paulo, era de humilhar as pessoas. Leia para você ver. Os que tinham, juntava tudo, perto dos que não tinham, para comer tudo que era gostoso e deixar os outros com fome, sem nada. O motivo era humilhar os mais pobres. Leia para você ver. Era falta de amor ao próximo. Era o motivo da ceia de Coríntios. E na ceia mitraica, qual o objetivo? O objetivo da ceia mitraica era uma consagração. De que as pessoas se consagrassem mais. Tá certo? Chegassem mais próximo das divindades. Então, meu amado, vamos ver agora a ceia que você pratica. A ceia que você pratica. Eu por acaso deixei alguma ceia de fora para comparar com a sua? Se eu deixei, por favor, me lembre. Mas o que eu estou vendo aqui são essas três. Pelo menos o que você consegue enxergar na Escritura é a judaica e a de Coríntios. E os fatos históricos nos demonstram claramente a existência da ceia mitraica. Tem um celular aqui que está tocando direto, eu vou desligar.